começar? A nossa apostila aí, na sequência, na página 44, tem um negocinho que eu coloquei assim, algumas definições, onde praticamente a minha caminhada aí foi no dicionário. Irmãos, idioma não é tão simples quanto parece. Não é tão simples. Eu trabalhei numa empresa de ônibus chamada Transportes Futuro. Isso aí é uma ironia. Eu nunca vi uma mentalidade tão retrógrada como daqueles donos daquela empresa. O ser humano, a mão de obra, não passava de uma peça totalmente descartável. Então, quer dizer, Transporte Futuro, cujos patrões ignoravam os empregados de uma maneira absurda, eu estive lá dentro, isso não merece esse nome de Transporte Futuro, né? Tinha que ser, sei lá, Transporte Tempo das Cavernas ou qualquer coisa assim. Transporte Fred Flintstone, Transporte Barney Rubio, essas coisas assim, né? Mas resultado, nesta empresa eles gostavam muito de dar justa causa. Por quê? Porque eles diziam o seguinte: eles eram ricos, milionários, era uma das empresas que fazia parte da Conexão Redentor. Redentor eu acho que é a maior empresa de ônibus que tem aí no Rio de Janeiro, se duvidar, no Brasil. Redentor. Só a garagem deles não era possível andar a pé. Simplesmente não era possível andar a pé. A garagem da Redentor, ela era maior que o bairro do Santo Cristo. É maior que o bairro do Santo Cristo. Não dava para andar a pé. Algo imenso. E eles tinham esse gosto de dar justa causa nos funcionários, porque eles diziam: deixa ele brigar na justiça, daí a 2, 3 anos, quando a gente tiver que pagar, a gente vai e paga. Mas não vai fazer falta para a gente mesmo, vai fazer para eles. E tinham essa mentalidade podre, né? Deixa eu frisar aqui, Transportes Futuro. Quem sabe eles não vão ouvir, né? Pode acordar, né? Ou então morre de vez. Aí, eles tinham 3 advogados. Eu fiquei impressionado. Como eu me destaquei como funcionário da administração, um dia eu fui surpreendido com menos de 2 meses de empresa. Eu fui surpreendido: olha, estão te convocando para a reunião lá da Redentor. Eu falei: eu? O que eu vou fazer lá? Não, teu nome foi citado para essa reunião. Eu falei: poxa, não dá para ir outro em meu lugar não? O que eu vou fazer lá? No meio de advogado, no meio de... comecei agora na empresa. Não, mas falaram que você é padrão da empresa. Eu falei assim: não tem outro jeito? Não tem outro jeito, tem que ir. Lá fui eu. Aí fui eu, com dirigentes, conselheiros, e a empresa tinha 3 advogados. Qual era o objetivo amaldiçoado desses advogados? Era pegar a lei trabalhista, e pegar uma palavra qualquer, uma palavra X. Você sabe que as palavras têm os seus significados diversificados. Então a palavra, ela tem um sentido, depois ela pode ter um outro sentido, e normalmente quem faz as nossas leis não são professores de português. Quem é que faz as nossas leis? É o Carlos Alberto Oliveira, o tal do Caô. Vai ver quem é o cara. O cara falando, tu vê que a cultura dele não lhe permite criar uma lei, pois ele criou a lei. Então botou lá nos papéis dele: discriminação. Aí os delegados, que também não são conhecedores do idioma,
Eu sei português muito mais do que eles. Sem dúvida, pode botar uma prova de português para mim, para eles, que eu passo, eles não passam. Eu fiz curso de português, eu estudei literatura, eu já li mais de 100 livros, eu sei muito mais que eles. Aí vem um estúpido chamado, como eu costumo chamar, de caô, criou uma lei, jogou uma palavra, discriminação, discriminar. Aí vem o delegado e interpreta que se eu falei contra a conduta de alguém, o estúpido interpreta que eu discriminei alguém. Negativo. Como costuma dizer um pregador aí da televisão. Nesse país, se fala mal do diabo, se fala mal de Deus, a internet está cheia de lixos falando mal de Jesus Cristo, a internet está cheia de lixo falando mal de todo mundo, porque não concorda com a conduta. Outros dizem, não, Deus é injusto porque eu não concordo com isso da palavra, com aquilo da palavra, com aquilo outro da palavra. Então, nesse país, os seres humanos têm o direito à liberdade de falar do que quiser. Mas vem um delegado de meia tigela e diz que se eu falei contra a conduta de alguém, que eu discriminei alguém. Mas quando você vai para o dicionário, o sentido da palavra discriminar não é conforme a interpretação do delegado, porque faltou a ele banco de literatura portuguesa, banco de conjugação verbal e outras coisas do idioma português. Palavras têm os seus duplos sentidos. Então os advogados lá na empresa, eles faziam isso. Quando o juiz, a intenção era prorrogar, jogar para frente a questão do funcionário que levou a justa causa injustamente. Acusavam um camarada de um monte de coisa lá que eu conheci muito bem, inclusive eu fui demitido porque não fiz parte do esquema. Eu fui demitido da empresa de ônibus Transporte Futuro que tem lá na Gardênia Azul, no Anil. Fui demitido porque não fiz parte do esquema. Quiseram que eu atribuísse, que eu aplicasse uma advertência num funcionário, porque já queriam preparar as advertências para depois de 3 advertências darem justa causa nele. Mas eu vi que era injusto, não dei justa causa, não dei advertência do funcionário e eles então me demitiram. Foi por isso que eu fui demitido da Transporte Futuro, porque eu sou melhor do que eles, eu não me misturo com lixo. Então, eles tinham advogados, e os advogados pegavam uma palavra que estivesse na lei trabalhista e diante do juiz, eles diziam, não juiz, mas isso pode significar isso também, isso pode significar aquilo outro, isso, então a lei está mal formulada, e assim eles conseguiam enrolar a questão, e às vezes 500, 600 reais que tinha para pagar um funcionário que estava dependendo daquilo para comprar o leite dos filhos, eles prorrogavam aquela questão de 500, 600 reais para 1 ano e meio, para 3 anos, e às vezes, em boa parte dos casos, não pagavam. A questão caducava, porque você sabe o que é a burocracia da lei. Entravam competições para pagar 600 reais de um funcionário, como eu vi na época, que era o salário de um motorista de ônibus. Isso é transporte futuro? Isso aí é a própria cauda de Satanás. Gente sem dignidade, gente sem honra, gente sem moral. E nós, igreja, não podemos deixar passar nada. Nós temos que lançar fogo mesmo. Está caído, a gente aponta o dedo mesmo. Está caído, caído na dignidade, caído no caráter, caído na honra. Então, meu irmão, aí tem essa lei aí, a tal da lei, que eu chamo, ironicamente, zombeteiramente, eu chamo de lei caô, porque caô é aquela expressão de algo que você não dá crédito. Agora vem também uma outra lei, né? PL 122, que é a tal, outra lei caô, a tal da lei dos homossexuais. Os homossexuais estão querendo ficar guardadinhos igual dentro de uma gaiola. Somos intocáveis, cheios de plumas e paetês. Ninguém toca na gente. Ser humano com dignidade e honra, meu irmão, não precisa de leizinha feita para lhe favorecer. Ele impõe o seu respeito. Ele tem postura, todo mundo vê que ele tem postura e dignidade. Agora, quem precisa de lei para o proteger, não tem postura, não tem dignidade. Já não temos a Constituição? Ela que tem que reger tudo. Todo mundo tem que estar debaixo dela, não é o que eles dizem? Ué, como é que vem uma lei específica?
Então também vamos criar uma lei para proteger os interesses dos evangélicos. Depois vamos criar uma lei para proteger os interesses do budista. Vamos criar uma lei para proteger o interesse do espírita. Criar uma lei para proteger o interesse do católico. Vamos criar uma lei para proteger o interesse do negro. Uma lei para proteger o interesse do branco. Uma lei para proteger o interesse do rico. E uma lei para proteger o interesse do pobre. Todo mundo tem direito a ter uma lei que lhe favoreça. Todo mundo paga imposto. Ou não paga? Bom, então, isso acontecia nessa empresa. Por quê? Porque as palavras, muitas vezes, quando elas são apenas mencionadas, mas não se define o sentido do seu significado, elas dão margem para mais de uma interpretação. Isso acontece constantemente, isto acontece o tempo todo. Então, eu coloquei aí várias palavras, aonde eu fui para o dicionário, na página 44, e coloquei definições que são de má interpretações, pregações equivocadas, tudo aquilo que ao longo desses 23 anos de evangelho, eu vi acontecer dentro das igrejas. Pessoas completamente equivocadas, cristãos que vê uma palavra estranha na Bíblia, porque isso é o comum, isso é muito normal, meu irmão. Nós temos um conteúdo literário que é do que nós no dia a dia conversamos, repetimos sempre as mesmas palavras. O nosso idioma tem cerca de 78 mil palavras. E a pesquisa mostra que nós não chegamos a fazer uso nem de 5 mil palavras. E o idioma tem 78 mil. O inglês tem 28 mil palavras catalogadas no seu dicionário. E dizem que os americanos não chegam a usar nem 2 mil. Então, é muito comum você ler um jornal e não saber o significado de determinada palavra, ler um livro, principalmente a Bíblia. Que a Bíblia, Deus preservou nela sempre uma linguagem gramatical muito alta. Nós temos Bíblias escritas na segunda pessoa do plural, é o tal do vós. Vós sois, né? Exaltar-te-ei, quer dizer, coisas que nós nem usamos mais. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Nós não usamos mais certos conteúdos literários. Então, é comum você achar palavras que você não sabe o significado. Adquira um dicionáriozinho, se detém sobre ele, procure compreender. É uma palavra que aparece constantemente na Bíblia, você não conseguiu guardar o significado, escreve ela num papelzinho, põe o significado, põe no bolso, toda hora você dá uma olhadinha para ela. Isso vai aumentar o seu conteúdo literário e vai te fazer entender cada vez que aquela palavra aparecer na Escritura. Eu fazia isso e ainda faço. Ainda faço. Não só com a Bíblia, mas às vezes eu ouço alguém numa reportagem mencionar uma palavra, eu digo, opa, vou para o dicionário, vejo o sentido, escrevo um papelzinho, põe no bolso e vou aumentando o meu conteúdo literário. Não custa nada, papel no bolso não pesa. Então, meu irmão, aí os crentes lêem algo na Bíblia, não entendem, por exemplo, uma palavra que é marreta no meio do cristianismo é concupiscência. Concupiscência. Você não ouve no jornal essa palavra. Se você não estiver lendo um livro evangélico, você não vai encontrar essa palavra. Reportagens e mais reportagens, dia após dia, mês após mês, ano após ano, não aparece essa palavra. Então o camarada, ele lê ali, concupiscência. Ele acha que sabe, ele dá a própria interpretação dele e ele sai pregando o sentido que ele acha que tem que pregar. Não, nós temos que ir para o dicionário. E aí nós temos Gálatas 5,16, por exemplo, um dos lugares onde aparece a palavra concupiscência. Significado pela gramática da língua portuguesa: apetite sexual, sensualidade. Olha bem, apetite sexual é uma coisa, sensualidade é outra coisa, pois está dentro do mesmo significado da palavra concupiscência. Apetite sexual é uma coisa, e sensualidade é outra coisa. São coisas diferentes.
mas está dentro do mesmo campo que liga a palavra concupiscência. Ainda tem uma segunda interpretação: grande desejo de bens ou gozos materiais. A mesma palavra tem o sentido dentro da área sexual e ao mesmo tempo tem um sentido completamente fora da área sexual. Aí os advogados da transporte retrógrado diziam o quê? Não, meritíssimo, essa palavra tem outro sentido. Nós entendemos diferente, por isso temos justa causa, por isso isso, por isso aquilo. Eles eram treinados, adestrados para serem pilantras. Ou você pensa que no mundo não tem escola dos pilantras? Tem, claro que tem. Sempre tem. Viu aqui, irmão? Os sentidos completamente diferentes. De apetite sexual para sensualidade, ela diz grande desejo de bens ou gozos materiais. Totalmente diferente. Aí diz adultério. Tem várias passagens na Bíblia, eu coloquei duas. Diz união sexual entre pessoas já ligadas a outrem pelo vínculo matrimonial. Infidelidade conjugal. Quer dizer, união sexual entre pessoas já ligadas a outrem. Quer dizer, alguém que tem compromisso com alguém, mas se relaciona sexualmente com outro alguém. Isto é chamado adultério. O relacionamento entre pessoas que não têm nenhuma aliança conjugal pode ter qualquer outro nome, mas não o nome de adultério. Adultério, pelo dicionário da língua portuguesa, é quando as pessoas já têm um compromisso matrimonial e quebra essa aliança matrimonial para se relacionar com outro alguém. E dentro das igrejas nós ouvimos cada coisa. Aí diz ainda infidelidade conjugal, ou seja, o mesmo contexto, quando a pessoa está sendo infiel ao seu cônjuge, né? Marido infiel à esposa, esposa infiel ao marido. Aí diz ainda, letra B, pela definição do dicionário, que viola a fidelidade conjugal, falso, corrupto. A palavra adultério, ela ainda é atribuída a uma simples documentação. Como nós dizemos, esta documentação está adulterada, ela é falsa. Fulano é um adúltero. Mas eu nunca traí minha mulher. Não, mas tem outro sentido, está dizendo que é corrupto. Quando diz, fulano é um adúltero, é um corrupto. Eu vi num programa de televisão um pastor que trabalhava recuperando lésbicas e homossexuais. Aí ele disse assim, não vou falar o nome do apresentador do programa: ô fulano, porque esse comportamento promíscuo tem recuperação. Aí isso se levantou na plateia, uma pessoa com o microfone: seu pastor, eu quero dizer que eu sou lésbica há 25 anos e eu não sou promíscua. Aí ele falou assim pro apresentador: ó, fulano, eu não tenho condição de discutir, eu faço preleção para advogados, juízes, para pessoas estudadas. Aí quando você vai no dicionário, a palavra promíscua significa uma pessoa de dupla personalidade. E ela estava achando que a pessoa estava chamando as lésbicas de promíscua, ou seja, pessoas desprezíveis, ou seja lá que termo ela encontrou. No entanto, ele estava falando apenas que era de uma dupla personalidade. A pessoa aparentava ser de um jeito, mas o seu comportamento íntimo era de outro. E quantas outras coisas. Por exemplo, você diz assim: aquela pessoa é medíocre. O que é uma pessoa medíocre? É uma pessoa que não tomou uma decisão, ela está em cima do muro, ela está mediando entre duas situações. Ela é chamada medíocre. Quanta gente se ofende. Ah, sim, deixa eu falar um palavrão aqui: aquele cara é um babaca. Vai pra internet essa. Caramba! Inclusive eu vi um vídeo de um crente incompetente. Tem um pregador aí chamado, eu não gosto dele, mas tem gente que gosta. Não gosto das pregações dele como pessoa, não conheço. Marco Feliciano. Aí me mandaram um link
pastor Marco Feliciano fala palavrão em pregação dentro da igreja. Eu falei, ué, vamos ver isso. Cliquei, abri o YouTube, quando cheguei lá, aí o pastor Marco Feliciano está dizendo assim, não, porque isso, na verdade, é uma babaquice. Eu falei, ué, cadê o palavrão? Aí eu ouvi a pregação toda, era 10 minutos, na parte que o camarada me mandou. Eu falei, ué, cadê o palavrão? Depois que eu caí na real. A tal da palavra babaquice, que o pastor Marco Feliciano usou, o crente estúpido disse que ele estava falando palavrão. Vai para o dicionário. Babaca, igual a bobo, tolo. Mas o que acontece? Por causa da força da expressão labial, babaca, né? Está falando um maior palavrão. No entanto, ele está dizendo, é um bobo. Você tanto pode dizer assim, poxa, você está de bobeira. Ou você pode dizer, poxa, você está de babaquice. É idioma, é português. Mas a cultura acabou dando interpretações mais à força da expressão do que propriamente ao sentido da palavra. Uma vez eu vi dois jovens conversando e um incentivando um a brigar com o outro. Você, rapaz, vai deixar isso assim? Que isso, o cara te chamou de babaca. Vai lá e quebra a cara dele. Quando eu estudava no colégio segundo grau, quebra a cara dele, ele te chamou de babaca. Tu vai deixar o cara te chamar de babaca? Aí tu vai para o dicionário, babaca, bobo, tolo. Mas continua usando bobo, tá, irmão? Continua usando bobo. Você vai dizer assim, pô, tu é bobo. Ele não vai se ofender, mas se tu é babaca, ele vai achar que tá chamando ele de outra coisa. São as palavras. Então, nós temos que ir para o dicionário, né? Temos que que entender. Quando eu estou com raiva fazendo uma filmagem, eu não uso isso é uma bobeira, não. Eu uso logo isso é uma babaquice. É a raiva, eu quero demonstrar minha ira. E acabou a história, meu irmão. Se alguém está falando palavrão, vai para o dicionário, seu jumento. Fornicação, ó, tem aqui, ó, prostituição, comércio de práticas sexuais. O que é uma prostituta? É uma pessoa que faz sexo em troca de dinheiro. Isto é prostituição. Então, é uma palavra definida. É o comércio de práticas sexuais. Comércio. A palavra comércio aparece na definição do dicionário. Então, fornicação ou fornicador. Aí diz o dicionário que o verbo fornicar significa ter relações sexuais com. Ou seja, duas pessoas que não têm aliança conjugal com ninguém e mantém um relacionamento sexual, essas pessoas, se esse relacionamento sexual ele é sem compromisso, quando ele é com compromisso, ele é chamado casamento. Não estou falando de documento, ninguém precisa de documento. Esse negócio de documento é outra coisa que para essa realidade não tem nada a ver. Então, se duas pessoas sem compromisso conjugal começam a manter um relacionamento sexual, é dito que essas pessoas estão em fornicação. Não tem compromisso. Sei lá, se une, relaciona-se sexualmente, isso é chamado fornicação. Aí, isso é errado? Isso é um pecado? Bem, aí eu coloco aí embaixo uma tênue observação minha mesmo. Tá? Um ponto de vista meu. Eu escrevo assim: o pecado do fato consiste em que o relacionamento não seja assumido e compromissado, contrariando a palavra, quando nos adverte a ser sim, sim e não, não. É um relacionamento não admitido, obscuro e às escuras. Muitas vezes o que acontece nesses relacionamentos? Daqui a pouco a mulher engravida. Aí o cara não tem compromisso contigo, não tem nada a ver contigo. Aí dá aquelas brigas todas que a gente vê aí na justiça. A mulher aparece daqui a pouco com um filho de 10 anos. É filho do jogador fulano. É filho do cantor fulano. É filho do empresário tal. Aí o cara diz, pô, mas eu passei na
quando eu tinha sei lá quantos anos, eu conheci essa mulher de passagem dentro de um cabaré. Mas gerou um filho. E ela viu que o cara agora tem dinheiro, né? Todo mundo no Brasil tá a fim de fazer filho com gente que tem dinheiro, né? Os juízes estão batendo martelo. Quanto tu ganha por mês? Eu ganho 200 mil por mês. Então, 30 mil de pensão. Todo mundo vai querer ser a flor de lis, né? Casar-se, no item 5. Unir-se por casamento, bodas, ou seja, compromisso assumido perante tudo e todos. Né? Tinha um casal aqui na igreja que ele vivia assim. Aí, tua esposa? Não, é minha noiva. Aí todo mundo que viu o camarada tão... É tua esposa? Não, minha noiva. Minha noiva, minha noiva, minha noiva. Daqui a pouco a noiva está grávida. Então era esposa, irmão. Poxa. Aí começou a esconder, foi um rolo, mentiu e não sei o quê. Irmão, ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. Né? A pessoa acha que, não, vamos dizer que tá porque eu não tenho uma certidão de casamento. E daí? Quem está preocupado com a tua certidão de casamento? Alguém põe o pão na tua mesa? Então não tem direito de falar nada. Quem quiser falar, que fale. Se está falando a verdade, vai se dar bem. Se está falando a mentira, Deus vai julgar. E às vezes até está falando a verdade, mas não foi chamado para falar, vai se dar mal. Então, tem um relacionamento? É esposa? Assume, pronto. Você não tem satisfação a dar a ninguém. Então, irmão, isso aí está para mostrar a grande necessidade de você conhecer, compreender o sentido das palavras e saber que às vezes uma palavra pode dar margem de interpretação para mais de uma direção. Como o grande enfoque que eu sempre faço é discriminar ou discriminação. E eu tenho vários vídeos na internet onde eu zombo e escarneço da tal da lei Caô e digo, é uma lei feita por um semi-analfabeto que colocou discriminação sem saber nem o que isso significa. E eu digo, discriminar alguém não é quando você fala da atitude de alguém. Não. Eu sou um homem que eu prego e lanço as mensagens publicamente. Ora, as minhas mensagens estão sujeitas a críticas. Todo mundo que tem uma vida pública está sujeito a crítica. Tem gente que entende, tem gente que não entende, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então quem me criticar, a revoar, não tô nem aí. Pode criticar à vontade. Agora, se tem um empresário, dono de um supermercado, que não gosta da minha pregação, não gosta nem de mim, aí eu vou entrando no supermercado dele e ele diz assim, não, você aqui no meu supermercado você não entra. Por quê? Não, porque eu não gosto da tua pregação. Aí é diferente. Ele chegar e me ver entrando no supermercado, olhar para minha cara e dizer assim, eu não gosto da tua pregação, nem o diabo não gosta, tô nem aí. Não faz... Agora ele diz, não, você aqui não entra porque eu não gosto da tua pregação. Isto sim é uma discriminação. Ele me discriminou por causa da minha ideologia. Agora, ele dizer que não gosta da minha ideologia não é discriminação. Eu posso dizer assim, eu odeio Hitler, o cara já ia até morto. O que tem a ver? Eu odeio Hitler. Ele até morreu. Agora pode dizer assim, eu odeio a ideologia que Hitler lançou sobre a Terra. Mas aqui do lado mora um vizinho que é nazista. Eu não odeio ele. Aqui na esquina mais em cima tinha um homem que era comunista. Ainda encontro com ele. Ele diz, eu sou comunista. Passo por ele. E aí, tudo bem? Bom dia, como é que vai? Tudo bem? Acabou, meu irmão. Tenho nada contra o homem. Agora, quando ele começa a entrar na questão de política, bandeira vermelha e defender comunismo, eu digo assim, ó, se a gente conversar sobre isso vai sair faísca, porque você já sabe que o comunismo não desce na minha garganta. O que eu tenho contra ele? Nada, mas contra a ideologia dele, tudo. Então eu não posso chegar para ele e dizer assim, ó, nem olha para minha cara e não me dá bom dia não, porque você é um comunista. Não posso.
Ou alguém diz assim, não entra na minha farmácia não porque você é comunista, não entra na minha farmácia porque você é um crente. Isso é discriminação. Está discriminando alguém por causa da ideologia desse alguém. Mas discriminar ou repudiar a ideologia não é discriminação. Você dizer assim, olha, você é um homossexual, então não põe os pés na minha igreja. Opa, isto é discriminação. Você é um homossexual, não põe o pé na minha igreja. Isto é discriminação. Agora, você é homossexual? Pode entrar, mas fique sabendo que eu abomino o teu ato homossexual. Isso não é discriminação. Eu não sou obrigado a concordar com a conduta das pessoas, com a ideologia das pessoas, com a obra das pessoas. Por exemplo, acabei de citar aqui o negócio da empresa Transporte Futuro, em que os advogados fazem o que fazem. Eu não posso dizer assim, você é um advogado e eu não gosto de você. Não posso. Agora, o que você faz como advogado, eu abomino. Você está usando o seu conhecimento, a sua lei, para prejudicar o seu próximo, contrariando o seu próprio juramento. Então, meu irmão, é que a nossa hora está um pouco avançada, mas vamos deixar isso aqui mais para frente. É um estudo específico sobre homossexualismo, em que eu intitulo Homossexualismo, a abominação que anuncia o reinado do anticristo. A Bíblia mostra que nas asas das abominações virá o assolador. E aqui tem um texto já pronto, um texto que logicamente vai muito em especial para as crianças. É um texto que eu vou distribuir em colégios, também junto com o DVD que prova que o homem não foi à Lua, que nós apenas fomos enganados desde 1969. Vou distribuir aquele DVD nos colégios para professores e alunos. E isso aqui também, eu vou distribuir este estudo sobre homossexualismo nos colégios. Vamos tirar muitas xeroxes, não vamos gastar dinheiro, vamos investir dinheiro. Investir, porque aqui não tem gasto, aqui tem investimento. Aqui não se visa retorno financeiro, aqui visa o despertamento da mente do ser humano que está cativo. Então, este é um estudo que vai também para a nossa classe de crianças, tem que ser ministrado a elas, porque elas, quando forem bombardeadas nos colégios, elas terão respostas. Elas terão respostas, elas terão compreensão, elas terão entendimento, elas poderão se precaver e não simplesmente aceitar ideias sem nenhum questionamento. Então, para a próxima aula, nós estaremos vendo sobre isso, sobre a questão de Deus criou machos e fêmea. Gostem ou não gostem, ouçam ou deixem de ouvir, nós vamos em frente. Amém? Então nós vamos ficando por aqui. Vamos agradecer a Deus. Deus amado, Deus querido, nós te glorificamos por mais uma vez nesta manhã em que o Senhor nos tem dado a sua graça, a tua unção, a tua capacitação, o teu despertamento, para que verdadeiramente, ó Deus, a nossa mente seja liberta e possamos estar prontos a receber a revelação do teu Espírito que é vivo, que opera sobre a terra, que foi enviado por Jesus, pois ele disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, não vos deixarei abandonados, enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e ele vos guiará em toda a verdade. E é isso que nós temos recebido nesta manhã, ó Deus. Verdade e verdade absoluta e não relativa. A tua palavra, ó Deus, não dá margem para dois pensamentos, porque o teu Espírito é que testifica com o nosso Espírito. Por isso, nós te agradecemos nesta manhã e te pedimos: descortina os nossos olhos para compreender as maravilhas da tua lei e com a nossa vida, e se preciso for com o nosso sangue, glorificar o teu santo nome. É em nome de Jesus. Amém. Amém.